Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista e editor-chefe do Jornal Cruzeiro do Sul, Eduardo Santinon. Nascido em 11 de outubro de 1976, em Salto, Eduardo Luiz Santinon é casado com Andréa Cristofoletti Santinon e pai de Giulia e Luísa. Graduou-se em jornalismo pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1999. Também estudou música popular na Unicamp, a Universidade de Campinas, na mesma época. Atualmente é editor-chefe do centenário Jornal Cruzeiro do Sul, mas atuou também em jornal impresso em Itu, assessoria de imprensa, desenvolveu trabalhos para revistas e atuou como fotojornalista. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado. E claro, o telespectador sempre fica muito curioso quando nós trazemos os nossos entrevistados aqui para que ele fale um pouco sobre a sua vida. E você tem aí uma vasta experiência em outros setores que vai aguçar a curiosidade do telespectador, já começando pela questão da formação em música popular. Você já tem essa vertente na veia, não tem? É uma coisa que veio antes do jornalismo, né? Eu sou músico, vamos dizer, comecei a estudar música aos 13 anos de idade, né? E o pessoal fala, quando eu falo que eu sou músico, né? O pessoal fala, nossa, você não tem cara de músico. Eu falei, não tenho mesmo. Tem cara de pianista? Mas eu falo que eu sou baterista, só fica mais ainda, assim. Quando ele fala que eu já toquei em banda de rock, eu falo, mas você tinha cabelo comprido? Não, eu era o único de cabelo curto. Tinha tatuagem também? Nunca tive, também, aí que tá. É uma coisa que veio antes, né? Eu sempre quis fazer, sempre toquei profissionalmente a partir dos 15, 16 anos, né? E é uma coisa que sucedeu. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de jornalismo, e queria fazer as duas coisas. E tive a oportunidade, enquanto não estudasse pelo menos um pouco de cada, né? Hoje sim, hoje eu posso dizer que eu sou muito mais jornalista do que músico, né? Músico se passou a ser um hobby, um lazer, uma descontração, né? Antes não, antes você tocava 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os finais de semana praticamente, né? Hoje não dá, por mais que esteja no sangue ainda, curto, né? Como eu falei, essa semana eu recebi um convite para tocar numa banda de rock. Pô, coça, né? A vontade é grande, só que a gente tem algumas outros afazeres, tem tempo, demanda tempo de ensaio, mas estou pensando ainda, não pode ser apresentações muito sequenciais, tem que ser mais esporádicas, vamos ver, estou pensando aí. E é claro, porque até para você manter, né, e coordenar um jornal centenário como é o Jornal Cruzeiro do Sul, não é uma tarefa muito fácil, não. Você tem tantos compromissos quanto tantos assuntos e temas para serem resolvidos, os problemas para serem solucionados ao longo da semana. E é claro, sobra o final de semana, sexta-feira, o sábado, domingo, para ficar com a família também. Falar, por enquanto, geralmente a gente tem a família e o jornalismo, né? Aí, agora que você coloca a família, música e jornalismo, alguém aí sai meio complicado, pesa por um lado aí, né? A gente tem que saber dosar um pouco, né? Se a gente conseguir, é difícil. Jornalista é uma profissão prazerosa demais, mas também desgastante, né? A gente tem que trabalhar final de semana, sábado, domingo, tem horário e a família, nesses casos, acaba sofrendo junto, mais, né? É a mais sacrificada, né? A gente tem que saber dosar, tem que dar pena, né? Mas a gente entende. Você é nascido em Salto e aí fez a opção por fazer música popular também, optou por fazer jornalismo à mesma época, porque você já tinha observado essa identidade. Mas antes você comentou que na sua adolescência você já começou a ter experiência, o contato com a música. Fale um pouco mais sobre a tua experiência junto à orquestra e também a banda com a qual você tocava. Antes de eu fazer faculdade, porque geralmente você vai fazer faculdade de música, você já tem que ter um conhecimento, porque você faça o vestibular, provas específicas de habilidade muito pesado, ainda mais para o baterista que não tem o conhecimento melódico, não é um instrumento melódico, é um instrumento rítmico, então você compara, numa seleção, você, pelo menos no caso do Unicamp, você
disputava vaga com guitarrista, com pianista que sabia muito, muito mais de teoria musical. E eu antes já tinha me formado no Conservatório de Salto, né? Fiz bateria, não me formei lá. E fiz um ano antes como treineiro, fiquei em quarto da lista de espera, né? Aí já sabia mais ou menos o que estudar nesse um ano. Eu já tinha feito 5 anos de teoria musical, né? Aí eu peguei um ano com uma professora de piano mesmo, que era numa escola, que eu dava aula de bateria numa escola em Salto. E pegava 2, 3 vezes por semana, a gente pegava para estudar meio junto a teoria, aqueles pontos que eu sabia, né? Melódica, montar escala primitiva, melódica, acordes, intervalos, tudo mais, né? E no ano seguinte passei. Aí passei em jornalismo também, né? As 2 coisas que eu queria fazer, e as 2 em Campinas ainda. Falei, pô, vamos. Aí foi mais o corre-corre de estudar. Mas e não era nada fácil também, né? Porque você viajava todo dia para estudar, né? Viajava todo dia, estudava de manhã na PUC, à tarde na Unicamp, um pouco o horário da noite na Unicamp, fazia uma mudança na grade, né? Para possibilitar isso. E voltava. Aí de madrugada, geralmente, a gente treinava, tocava bateria. Pra treinar. Verdade. Nas madrugadas, na calada da noite. De madrugada, só que a gente não toca na bateria, né? Não, a gente não toca na bateria, a gente toca na borracha. Né? A gente tem Como que é isso? Tocar na borracha? A gente tem que aprender a técnica, né? Principalmente. A partir do momento que você sabe a técnica, a gente aplica no instrumento. Então, você senta numa caixa, né? Instrumento com partitura, com metrônomo, e você aplica numa caixa com uma borracha específica e você faz todos os rudimentos, né, que a gente chama, os exercícios de bateria. E aí, a partir daquele momento que a gente pegou a técnica, a gente aplica vai para a bateria, aplica aquela técnica para tocar samba, jazz, tocar rock, enfim, né? E assim, o Eduardo, claro, desenvolveu todas essas habilidades na música, ainda ele treina quando sobra um tempo, né? Opa! E agora com esse convite, que de repente vai poder vir a acontecer, né? Vai ter que treinar mais um pouquinho, né? Não, nunca é demais estudar, né? Acho que para tudo, o estudo faz parte de quem quer crescer em alguma coisa, tá ligado? Seja na música, seja em qualquer profissão. Você conseguir chegar a alguma coisa, você tem que sempre estudar um pouquinho mais. É verdade. E Eduardo, como que foi começar a desenvolver as habilidades no jornalismo? Quando que você começou a ter o contato com este mercado de trabalho? Na época eu já era, quando eu já era músico, né? E desde a 8ª série, 1º colegial, 2º colegial, 3º colegial, já tocava por aí. E o pessoal falava que eu escrevia. Eu tinha facilidade assim para escrever, redação, tudo mais. Professor de português, pessoal, seria uma boa. Eu nunca tinha pensado. Aí eu falei, vou fazer jornalismo. Interessante, mas sem saber exatamente o que era. Aí fiz... Sabia nem como era apurar uma reportagem? Sabia mais ou menos. Uma coisinha eu sabia, mas falei, será que é mais ou menos assim? Não tinha aquela ideia exatamente do que é na prática, né? Sabia porque a gente assiste a televisão, vê jornal, tem uma ideia vaga. Mas eu comecei o primeiro ano a fazer jornalismo, que são aqueles anos... Primeiro, segundo ano, geralmente as matérias mais teóricas, né, mais de formação de conteúdo cultural, acadêmico, né, que tem que ter, né, sociologia, economia, tem que ter para uma formação do jornalista específico. E geralmente no primeiro, segundo ano de faculdade, a pessoa já entra querendo ir para a prática, né? E a gente não leva muito a sério, né? Tem muita gente que não leva muito a sério, mas é isso que está na faculdade, essa importância aí. E aí, primeiro ano já tinha aula de introdução às técnicas jornalísticas, eu comecei gostando, comecei a ir bem, comecei a fazer faculdade, não estudava para nada, não precisava estudar, e aí quando comecei naturalmente, fazia sempre as coisas, falei, é isso mesmo. Acho que foi um pouco um misto de aptidão com sorte junto, né? Vocação, acho que é uma palavra principalmente, que acho que não adianta você fazer uma coisa que você não tem aptidão, falar, porque dá dinheiro, porque todo mundo está olhando, tem vaga. Não, se você não fizer aquilo que você gosta, acho que a chance de você ter sucesso é muito difícil. Acho que o sucesso é uma consequência daquilo que você faz, que você tem prazer, profissionalismo de executar aquilo lá, né? E o resto é consequência. Então... E me diz uma coisa, a sua vocação para a música, quando você estudou música popular e também começou a fazer o jornalismo, entrou no mercado de trabalho de jornalismo, você tinha a tendência a trabalhar na área da cultura especificamente? Você buscava esse assunto para trabalhar no jornalismo, já que você já tinha essa experiência já com a música? Ou não? Então, engraçado que não. Não, o que eu sempre gostei mais do jornalismo não foi exatamente a parte cultural. Eu cheguei a fazer bastante coisa para a parte cultural, exatamente do conhecimento da parte musical, mas o que me interessava mesmo era o dia a dia. Era
os protestos, a política. Cobrir enchentes. Ou hard news, a correria. Eu sempre gostei da correria, né? Todo mundo fala que eu sou meio 220, 110 graus 220. Eu sou, profissionalmente eu sou. Aí, na vida pessoal, assim, em particular, eu sou muito mais calmo. Eu falo isso, o pessoal fica... Ué, como que você... Não, eu consigo... Um botão, uma chavinha que liga e desliga. Eu consigo. A hora que eu entro aqui, porque eu tô... Apesar que não é bem a hora que eu entro aqui, porque jornalista a gente é 24 horas. É verdade. A gente está passando de ver uma pauta. O primeiro, não tem como resistir. Eu já fui chefe de reportagem pauteiro, jornal, a hora que você passa por isso, você fala, qualquer assunto que vi pode ser notícia, a gente já... Peraí, tá acontecendo isso em tal lugar. Isso aqui pode render uma matéria interessante. Isso aqui, variavelmente, hoje eu passo umas 10 pautas por dia, mais ou menos, indo pro Marcelinho, né, pro chefe de reportagem, assim, coisa que vai acontecendo, a gente vê, tá no sangue, né, então é difícil separar uma coisa da outra. Você é bivolt mesmo, né? E, Eduardo, como que foi chegar ao Jornal Cruzeiro do Sul? Você começou a trabalhar como correspondente na ocasião? Eu comecei... Em que ano foi isso? Eu fui chamado, eu estava cobrindo o Jornal de Itu, eu estava cobrindo férias de um repórter que fazia polícia e fazia esportes. Eu lembro que eu tinha saído de um outro jornal impresso, de Itu, e aí recebi o convite, na época o editor que trabalhava aqui, o John Valente, e eu já conhecia o trabalho e tudo, eu falei, você não quer? Tem uma vaga, não quer fazer um teste? Faço, eu vim 2 dias aqui, no dia 15 e 16 de dezembro do ano 2000. Fui um dia, aí e é uma prova de fogo, porque assim, você tem o seu horário hoje aqui, essa tarde aqui, você tem que produzir 5 materinhas jornalísticas, não importa se é nota, o que é que seja, cada uma dessas 5 cidades. E umas cidades que eu nunca tinha ido na vida. Né? E assim, você não vinha para o jornal, né? Não, você já ficava... Não, esse eu digo para fazer o teste só. Tá. Esse para fazer o teste. Aí eu vim produzir, peguei o carro, fui com o repórter fotógrafo. Na época a fotógrafa era a Thelma, que hoje é repórter Thelma Silvério, foi ela e mais ela, o motorista, e eu, fomos para Serquilho, Cesário Lange, Tatuí. Tatuí era a única cidade que eu conhecia, exatamente por causa da música. Cesário Lange, Serquilho, Tatuí, Capela do Alto, e vamos lá, e volte com alguma coisa. Voltamos. Aí no final do dia produzia aquelas 5 notícias e tinha bastante mais material ainda, que essas idas acabavam rendendo. Falei, tem mais matérias interessantes que rendem. Se quiser eu volto, me propus, se quiser eu volto amanhã para complementar. Você está interessado? Eu venho no outro dia produzir mais umas 5, 6 materinhas, assim, rápido. Aí voltei para fazer esse contrato que eu estava em Itu. E aí exatamente um mês depois, eu estava no meio do jogo, cobrindo um jogo do Ituano, no gramado do Novelli Júnior. Aí me ligaram, você pode vir na segunda-feira aqui fazer... Você foi demitido. Eu falei, olha, segunda eu não posso, porque o meu contrato termina outra semana. Eu falei, pô, que mala, né? Aí não vai falei, olha, eu estou terminando o contrato, mas na sexta-feira eu vou. Aí fiquei aqui como correspondente, cobrindo... eu trabalhava em casa, mandava todo o material que eu tinha, que eu apurava, mandava aqui para os editores. Cobria, morava em Salto na época, mas eu cobria Boituva, Capela do Alto, Serquilho, Cesário Lange e Tatuí. Eram 5 cidades. E o grande desafio é esse. Eu pensei, eu titubeei, falei, será que eu vou dar conta dessas 5 cidades? Uma cidade que eu nunca... Falei, vou aceitar, eu não sou meio de negar desafios não, então vou aceitar. E foi, a gente pegava uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana inicialmente para lá para a cidade para formar fontes, né, conhecer, descobrir com a realidade daquilo lá, o que acontecia, e foi um ano nisso. Aí em junho, aí eu fui demitido aqui no jornal e foi 25 de janeiro de 2001. Um ano depois, em junho, eu vim cobrir férias, a gente na época tinha um caderno regional, né? Cobri férias do Marcelo Roma, que cobria Votorantim. Fiquei um mês cobrindo férias. No mês seguinte, o Deda, de Djalma Benetti, era editor-chefe, e me passou, já vem para geral, cidades, a partir de julho de 2002. Aí, a primeira matéria que eu fiz, coisas que não saem da cabeça da gente, estavam construindo a interligação aqui, a rodovia Celso Charuli,
e tinham descoberto um sítio arqueológico, umas igaçabas na lateral. Né? Naquele dia mesmo. Fui para lá fazer a matéria. E essa matéria ficou marcante, claro, né? Porque claro, exatamente. Por mais que a gente tivesse um ano, no jornal, como funcionário registrado no jornal, mas aqui, assim, com estadia fixa na redação, essa foi a primeira. E Djalma Luiz Benetti, que era o editor-chefe na época, que já esteve aqui conosco no programa Vida Pública, falou sobre as histórias dele e contou uma história muito curiosa também. Os telespectadores puderam acompanhar a história quando ele entrou, e o desafio dele foi encontrar o cara que ganhou na Loteria Federal. E ele passou o dia inteiro batalhando e conseguiu, assim como você. Passou o dia inteiro em 5 cidades buscando informação, que esse é o principal papel do jornalista, do repórter, né? E trazer essas informações, essa notícia. E daqui em diante, eu parto para uma outra pergunta para você, Eduardo. A questão do jornal impresso. Foi justamente nessa época que você já estava... começou a trabalhar com a reportagem geral dentro do jornal, que também já começava a vir a internet. A internet já era uma realidade aqui para toda a sociedade, inclusive para o jornal Cruzeiro do Sul. E aí muitos começaram a falar, é o fim do jornal impresso, é o fim do jornal impresso. Hoje você é editor-chefe deste jornal impresso. Como você avalia hoje esta relação entre o jornalismo feito na internet e o jornal impresso? O papel de cada uma dessas plataformas? Hoje eu acho que o jornal não consegue viver sem internet, o jornal impresso propriamente. Acabar agora não vai acabar, pode ser que um dia acabe, pode ser que um dia. Mas o grande segredo do jornal, se ele quer sobreviver, é ele dizer o algo mais. A internet está lá. Se a gente quer buscar uma informação, a gente não vai buscar no jornal impresso. A gente tem internet, tem o Google, tem qualquer outras ferramentas para buscar informação, são muito mais rápidas, mais ágeis, né? O jornal não, o jornal impresso não, você tem que ter um compromisso de dar um algo a mais, não é só mostrar aquilo que tem. Ninguém vai comprar jornal para ler aquilo que saiu, já viu ontem na internet. Que a gente tem uma grande desvantagem, né? A gente escreve para amanhã, para o dia de amanhã. A internet é para agora, o rádio é para agora, a televisão também, é momentâneo. E a gente tem que dar essa roupagem diferente, tem que dar algo a mais, tem que dar um texto mais interpretativo também, tem que dar uma coisa mais mastigada, né? que desperte no leitor a vontade de saber mais sobre aquilo lá. Eu acho que esse é o grande segredo. A internet é mais rápida, é ágil. E uma das dificuldades dessa agilidade é o erro, né? Porque a qualidade da informação, por ser rápido, não ter muito tempo de se apurar, a chance de ter erro é muito maior. Então você tem que se policiar muito mais do que o jornal impresso, né? É uma coisa, tá certo que erro acontece, erro faz parte do jornalismo. Jornalismo, não adianta falar no que você está fazendo, você vai fazer, você tem chance de errar. Agora, o problema é o comprometimento do jornalista perante o erro. Eu acho que isso é o mais importante. É o comprometimento. O erro está lá para você aprender, corrigir e superar, e passar para frente. Porque uma coisa que não admito, pelo menos eu vejo assim, alguns mais novos falando assim, às vezes, você errou, fez isso aqui, você vai corrigir. Tá bom. Parece que o erro não serve para nada. O erro, do mesmo jeito que entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Pô, às vezes, quando edito alguma página, assim, às vezes você vai dormir, você acorda de madrugada, sonhando, aquela página que eu escrevi, que estava escrito lá que era amanhã e eu coloquei hoje. Será que foi amanhã ou foi hoje? Aí você fica aquela pulga atrás da orelha, até outro dia que você pega, que você abre o jornal e você fala assim, não, estava certo. Torcendo para que tivesse certo, né? Tá certo. Ou às vezes você vê alguma outra coisa que está errado, que você fala, caramba, se eu ver alguma coisa que eu errei, eu fico 2 dias, não fico bem comigo mesmo. É a questão de você, não é se conformar, mas entender aquilo lá e respeitar, porque é um compromisso de respeito com o leitor. O jornalismo nada mais é isso que é responsabilidade social. É uma pessoa que está lá, o jornalista é uma pessoa que está para contar histórias, verdades, para todo mundo que ouvir. Mais do que contar historinha, não, é formar, informar e formar pessoas, né? Então a gente tem que ter essa questão da responsabilidade social, desse serviço, acima de qualquer coisa. Algum tempo atrás, passou a ser proibido o uso de estagiários em veículos de comunicação, por razões assim óbvias, até porque muitos empresários acabavam explorando muito essa mão de obra. Terminava o contrato, tirava um, contratava outro. Mas
A prática do estágio ela é importante, né? Porque o aluno que está lá aprendendo a teoria na faculdade, se ele começa a ter esse laço na prática, vendo como é desenvolvido, né? Todo um trabalho de apuração, de produção de reportagem, de fato sempre fica muito mais fácil para que a pessoa tenha compreensão. Hoje, felizmente, voltou a figura do estagiário às redações. E o Jornal Cruzeiro do Sul, claro, é mais um veículo que também já aderiu a essa questão. Como você analisa a formação desses estagiários tendo esta oportunidade? Primeiro de tudo, o Jornal Cruzeiro do Sul está ligado à Fundação Baldino Amaral. E essa questão filantrópica de serviço, o jornal também está inserido no ambiente acadêmico do jornalismo. Além dos jornalistas, nós temos atualmente 9 estagiários. Né? Os 9 são da Uniso, agora a gente tende agora esse ano mudar algumas coisas, a gente vai fazer uma parceria também com a Exam, que também acho que vamos conseguir, que outras instituições interessadas também, desde que mandem os currículos aí para a gente analisa, faz uma seleção e ótimo. E é benéfico para as duas partes, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que a gente está instruindo, eles estão ajudando, eles estão produzindo para nós. Tem dia que a gente fica meio preocupado, a gente às vezes abre o jornal, tem muito estagiário assinando matéria. Sim. Mas às vezes as matérias não foram todas feitas no mesmo dia, às vezes foram matérias feitas 1, 2, 3, 4 dias, acaba compilando e por necessidade for. A gente precisa de mão de obra? Precisa, mas a gente tem também o compromisso de formar essas pessoas. E eles querem isso, a faculdade é importante, mas ela não ajuda no sentido prático a formar o profissional. Ajuda a formar, mas não dá o arremate que é o meio de comunicação, a dificuldade de você ir para a pauta, de você ir para a rua, você saber como se virar no dia a dia. Isso você só aprende na prática mesmo, né? E é isso que os estagiários querem, na verdade. Eles querem esse aprendizado, né? E a gente trata o estagiário aqui de uma forma assim, às vezes o pessoal fala assim, não está sendo muito exigente com eles, mas eles querem que seja exigente. É um desafio, né? Porque é um desafio do mercado, né? Eles querem, quer dizer, a gente trata qualquer estagiário como se fosse qualquer um repórter, com qualquer repórter, né? Compromisso, qualidade, tudo mais. O único diferencial que a gente tem que ter um certo, vamos dizer, um carinho maior com eles, porque eles são estagiários e são estudantes, estão aprendendo. Então, se ele erra 1, 2, 3 vezes, você tem que estar lá, você tem que falar, isso aqui, eu falo assim, para qualquer editor, se o pessoal tiver que explicar 10 vezes para o estagiário, você vai explicar 10 vezes. Não tem porque eles estão aqui para aprender. É uma joia que você está lapidando. Eles estão aqui para aprender. A nossa função é ensinar. Beleza, tanto é que depois que sai, o período máximo de estágio no jornal regulamentado são 2 anos, 2 anos no máximo, vou ficar. E grande parte que sai daqui vai para o mercado já e consegue, e tanto é que alguns a gente contratou. A gente consegue, claro, tendo o mercado apertado, não dá para contratar todo mundo, a gente tem um limite na redação, né? Não dá para contratar todo mundo que sai. Eu gostaria, e sinceramente, eu gostaria de contratar 2 por ano, que seja, mas não dá. Tem questão administrativa também da redação, que não é só editorial que a gente pensa. E a gente, na medida da possibilidade, a gente consegue dosar. Tem a Miriam Bonora, que foi estagiária, o Felipe Chicama foi estagiário aqui também, e agora estão efetivados no quadro de repórter. Aliás, inclusive essa questão do estágio, felizmente, pelo menos na época de hoje, nos dias de hoje, o estagiário ele é aproveitado para aprender e aproveitado pela empresa e também tem a oportunidade da efetivação. Quais os critérios que vocês utilizam para efetivar um estagiário, quando aparece a possibilidade da contratação? A gente já vê de antemão. Acabou o estágio, a gente já fala, nossa, vai ser difícil. Tem alguns que passaram aqui que a gente não esquece, fala, nossa, queria ter esse no meu time. É aquele negócio, é o compromisso com aquilo que você está fazendo, a vontade, mais do que isso. Não adianta ficar o dia inteiro no Facebook, tá lá, você checou a tua informação? Chequei. Quantas vezes você chegou? Uma vez. Como? Não, mas você pode ir lá, pode fazer isso. A pessoa tem que ter proatividade para tudo. Acho que para tudo. Não é só aquilo, não tem que se limitar exatamente aquilo que o editor passou. Tem que ser proativo. Como qualquer um. Você recebe a pauta do dia. Você vai fazer isso. Ótimo.
Mas o interessante é você sempre trazer algo mais. E aí que a gente começa a descobrir os talentos. Porque repórter bom, jornalista bom, a gente não mede vamos dizer, por pauta boa. Eu sou estrela, eu quero pauta boa. Tá bom, você merece, teve um ano, dependendo do assunto, você é a pessoa mais habilitada para tratar aquele assunto, né? Mas o repórter bom, quando a gente está moldando, a gente percebe que sai das pequenas pautas. Às vezes você vai cobrir um buraco de rua, o cara vem com um buraquinho de rua, tu que merece 2 colunas lá. Mas não, às vezes você passa para um que vira uma manchete do jornal, porque foi ver que aquele buraco já foi arrumado, destruído, abriu de novo 10 vezes, depois naquela rua tem mais tantos buracos, não sei, e o programa de recap não funciona. Peraí, o buraquinho que era desse tamanho se transformou numa cratera, numa questão de utilidade pública mesmo, né? E porque o jornalista que recebe uma pauta, vamos dizer, um filé mignon, qualquer um faz. Agora, pegar essas miudezas e transformar no filé mignon, uma reportagem não é para qualquer um. Tem que ter esse preparo, tem que ter vocação, tem que ter disposição e, mais acima de tudo, vontade e compromisso e mais do que tudo ainda, eu acho que tem que ter caráter. Não adianta porque o jornalismo assim, é uma profissão que muitos vêm de fora, assim, que é muito status, que é muita fachada, muita vitrine. Engano. Você pode ser até alguns setores, mas no geral não. Você vai ter que amassar barro, vai ter que cobrir alagamento, vai ter que molhar o pé. Porque é aí que você consegue as informações boas, as histórias boas, o diferencial. Porque ainda mais hoje todo mundo dá matéria, se for ver, da mesma forma. Cabe a cada um buscar uma vertente diferenciada para que o seu produto, sua notícia, não seja igual ao que todo mundo está lendo por aí, né? E é isso que vai prender a atenção do leitor. Na gíria do jornalista, algum tempo atrás, a gente dizia que o jornalista busca o furo da reportagem. Hoje, esse furo da reportagem, que é uma notícia exclusiva do veículo, já é mais difícil de se ter, não é? Então, eu acho que ainda se tem. O Cruzeiro a gente consegue furar, fazer pancada de furos aí por semana, né? E o mais de tudo, mas eu acho que a gente não pode pensar muito no furo como uma obrigação. O furo é uma consequência. Às vezes você tem informação, até que ponto vale você sair na frente de um veículo se você não tem ela bem apurada? Furar só para dizer que furou, que tendo informação imprecisa ou tendo informação equivocada? Não. O seu ideal seria. Mas se você, vamos dizer assim, em respeito ao público, se a sua informação, a sua apuração vai demorar um dia a mais, por que esperar um dia a mais e dar ela correta do que dar ela errada? Muitos veículos chegam, assim, a gente já vê muitos casos aqui, que chegam a dar informação e nossa, tomamos um furo. Aí você vai ver aquilo lá, não é exatamente aquilo lá. Né? Aí, ainda em tempo de internet, de televisão, que é hoje aqui o jornalismo aqui em Sorocaba, a gente vê o Cruzeiro do Sul, e a gente vê as outras mídias. Teve o Bom Dia, tem o Diário, e infelizmente o Bom Dia é um projeto que naufragou. Infelizmente, porque quanto mais concorrência tem, melhor. Quanto mais vagas tiver de emprego para jornalista, melhor. Porque tem mais vagas, paga-se melhor, tem maior concorrência, a qualidade do seu produto pode ser melhor, porque você está vendo, hoje nós somos furados, amanhã nós vamos furar ele. Então, mobiliza toda uma redação, um esquema que preza pela qualidade. Né? E hoje em dia a gente bate de frente, agora a gente tem a TV, um jornal que sai no outro dia com a desvantagem de bater de frente com uma televisão, a chance da gente ser furado é muita. E a gente vê que ultimamente, em muitos casos, a gente é quem pauta as televisões, as rádios. Mostra que a gente pelo menos está no caminho certo, né? Que a gente está conseguindo sobreviver nesse caos todo aí. Mata para peixe ainda. E acho que tem muito, mas vai exatamente do feeling do jornalista em saber o que é notícia, né? E isso é uma dificuldade hoje em dia, né? E com certeza. Eduardo, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço e, se precisar, estamos por aqui. Muito obrigado. Muito bem, este é o Eduardo Santinon. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista e editor-chefe do jornal Cruzeiro do Sul, Eduardo Santinon.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.